Seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no YouTube. Eu sou Sabrina Martins, especialista de Instagram, e na aula de hoje foi um tema votado pela minha galera lá do Instagram. Então esse já é um convite, eu já começo essa aula aqui te convidando. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui o arroba é by Sabrina Martins. Corre lá para poder me seguir, porque eu sempre faço enquetes, abro caixinha de perguntas. E aí, em algum momento, eu vou dar essa opção de vocês participarem e me dizerem qual é o tema, da próxima live. Então, como você sabe, eu não sei se você sabe, mas eu vou te lembrar aqui agora, toda terça e quinta nós temos aula aqui no YouTube às 17 horas. Então, já coloca aí na sua agenda que você tem um encontro marcado aqui comigo, tá ok? Então vamos lá, na aula de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de como você perder a vergonha de gravar stories. É muito comum as pessoas que começam aqui no digital, terem esse medo, essa vergonha. E o primeiro ponto que você precisa identificar é o que está te bloqueando. Porque às vezes você pode achar que é uma coisa, mas existem outras coisas que possam estar te bloqueando. Pode ser um vizinho, um parente, ou algum amigo que por algum motivo existe, tá? Essa chacota, pegou um vídeo seu que você já fez alguma vez, colocou lá no grupo do WhatsApp da família, ou você não tá familiarizado com as suas feições, porque com certeza quando eu sempre falo, eu me olho no espelho, eu me vejo de uma forma, mas quando eu vou gravar um stories, parece que o meu rosto muda. Então isso pode ser algo também que esteja te bloqueando, pode ser a sua voz. Quando eu me ouço, eu escuto um tom de voz, mas quando eu gravo um vídeo, o tom da minha voz muda. Então tudo isso são situações que possam estar te bloqueando e você precisa primeiro de tudo entender o que está me bloqueando, porque se você não fizer essa análise, fica muito mais difícil de você dar continuidade, de você dar o próximo passo. Então, papel e caneta na mão, tira print da tela, Eu sempre gosto de compartilhar slide aqui com você, para ficar mais fácil o seu entendimento. A minha linguagem é uma linguagem mais simples, o meu conteúdo é um conteúdo mais objetivo, justamente para que você consiga de fato sair dessa aula com algo já organizado, com algo em mente para fazer. Durante a aula eu tenho certeza que além do conteúdo que eu vou trazer aqui, você vai ter várias ideias, vão ter vários insights. Então por isso eu sempre falo para vocês terem papel e caneta na mão, porque você vai anotando e se você deixar para depois, se você não anotar, você acaba perdendo e aí você perdeu uma oportunidade. Eu quero te fazer um convite também a assistir às aulas anteriores. Essa é a nossa aula de número 7 e todas as aulas anteriores eu tenho certeza que você vai conseguir tirar vários insights. Teve uma das aulas que o tema era 7 estratégias, para você poder aumentar as suas vendas. E se você for lá e analisar, tem um comentário lá que o rapaz falou o seguinte, o tema da aula são 7 estratégias, mas eu consegui, assistindo essa aula, tirar 24 ideias para aplicar no meu negócio. Então é o que eu sempre falo, você sempre vai ter outros insights, vão ter novas ideias e eu tenho certeza que vai ser algo que vai mudar o seu jogo, Nós estamos no ano de 2021, começando o ano, então é hora de você sair da sua zona de conforto, E começar a entender que se você não se movimentar, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. As pessoas, ela tem a mania, tem o hábito de te apontar o dedo, de te julgar. Elas podem até querer te ver bem, mas não melhor do que elas. Então esse tipo de pessoas são pessoas que você precisa tirar do seu hall de amizade, porque se não está te fazendo bem, não vai te agregar em nada. Então esteja próximo de pessoas que vão trazer ensinamentos para você, que estão abertas a compartilhar ideias, a compartilhar conhecimento, a te ajudar de fato. E se você tem um amigo que só te elogia, não te pontua alguma coisa, isso também é algo que você precisa analisar, porque às vezes é importante você ser pontuada, mas é importante você ter esse olhar para entender o que você vai abstrair e o que não é sobre você. Porque muitas vezes tem amigos até querendo ajudar, ou familiares dar alguma dica, mas
nem sempre o que aquela pessoa está falando é sobre você. E aí pode acontecer o que vem acontecendo com muitas pessoas, né? Você trava, você não consegue gravar vídeo. E um ponto importante é entender que quando existe um rosto por trás da sua marca, fica muito mais fácil de você gerar credibilidade, né? Você conseguir gerar um relacionamento. E aí uma coisa vai comunicando com a outra, porque quando você se relaciona, você consegue ter mais engajamento, você consegue ter mais vendas. Então começa a entender que você precisa ter um perfil humanizado. E aí eu quero que, antes de começar aqui a te trazer o passo a passo, tudo que eu tô falando aqui pra você é conteúdo, então é importante você já ir absorvendo, tá? Como eu falei, uma coisa comunica com a outra. Quando eu falo que as pessoas precisam ter um perfil humanizado, normalmente a maioria das pessoas acham que é só ir lá, tirar uma selfie e colocar no perfil. Acha que é só ir lá, tirar foto do produto e colocar no feed ou colocar nos stories. Um perfil humanizado vai muito além do que uma foto, né? É você aprender a se relacionar mesmo. Então, por isso é importante você saber gravar vídeo. Entender que é uma construção. Se você não se permitir errar, você nunca vai evoluir. Então é muito importante que você se permita errar. É só errando que a gente aprende, que a gente evolui, que a gente vê onde precisa ser ajustado e ter esse olhar crítico. Não, aqui eu preciso melhorar, mas eu fiz o meu melhor nesse momento. Não é esperar ficar 100% pronto, porque você não vai ficar pronto se você não exercitar. Você não vai ficar 100% pronto, você não vai ficar o apresentador de televisão se você não treinar. Tá certo? Então aqui na aula de hoje eu vou trazer para você o passo a passo de como você destrava de vez e começa a gravar stories, a gravar vídeo para o seu perfil. O primeiro ponto aqui que eu quero que você entenda é o seguinte: você precisa estar confortável. Pense em um assunto que seja confortável para você falar. De nada adianta você vir querer fazer um vídeo muito elaborado, um assunto que você nunca falou, um tema totalmente fora da sua zona de conforto, vamos dizer assim, né? Do que você sabe falar. Então, o primeiro ponto é isso. E você precisa estar confortável com aquele tema. Se você não estiver confortável, você vai travar, você vai gaguejar, você vai, no meio do vídeo, achar que não ficou legal. Então, siga esse passo a passo que eu tô trazendo aqui para você, que no final desse desafio você vai ter destravado, você vai entender melhor como você se bloqueou esse tempo inteiro e você não se permitiu tentar, você não se permitiu falhar. Então o primeiro ponto aqui eu quero que você anota fale de um assunto que seja confortável. Não necessariamente precisa ser do seu produto ou do seu serviço, porque isso daqui é um teste, você não vai publicar ele ainda. Então, busca assim algo, eu sou muito boa nisso, eu domino esse assunto. Então, vai ser esse tema que você vai falar, tá certo? Comece hoje. Grave um vídeo hoje em formato de selfie e salve no seu celular. Não deixa para amanhã, porque se você deixar para amanhã, você vai ter um monte de coisas para fazer, você vai arrumar um monte de desculpas. Então comece hoje. Ao final dessa aula, você já vai começar esse desafio. Não deixa para amanhã o resultado que você pode começar hoje, começar a executar hoje. Entender que muitas vezes o que você vê na internet, as pessoas já estão ali há anos fazendo aquilo. E eu recebo também muitos relatos de pessoas que, Sabrina, mas fulano de tal grava muito bem, fala muito bem. Mas se você olhar o primeiro vídeo dessa pessoa, você vai ver que ela não começou muito bem. É como um recém-nascido, ele não sabe nem andar. Então ele faz o quê? Ele vai engatinhar. E depois ele vai dar o primeiro passo, ele vai cair. E é assim que acontece em tudo na nossa vida. Não vai ser no digital que vai ser diferente. Porque às vezes você fica olhando o palco das pessoas e comparando com os seus bastidores.
Então o primeiro ponto é parar de se comparar com o outro. Não se compare comigo, não se compare com outro expert que você assista, se compare com você mesmo. Todos os dias a sua comparação tem que ser com você. Você tem que estudar algo e aprender pelo menos uma coisa todos os dias. E aí você vai estar em evolução. Agora, se você continuar sem aprender nada, na sua zona de conforto, só olhando o palco das pessoas, as pessoas crescerem, as pessoas evoluírem, aí você vai ficar assim frustrado. Então, outro ponto importante é você entender isso. Parar de comparar com as outras pessoas. O seu resultado, ele só vai vir com o seu progresso. Então, de nada adianta você ficar comparando fulano, cicrano. Óbvio, você pode se inspirar, mas é diferente de comparar. Então, começa hoje. No final dessa aula, eu já quero vocês gravando esse vídeo que você domine um tema no formato de selfie. Por que um formato de selfie? Porque se o seu bloqueio for o seu rosto, né, for a sua fisionomia, você vai estar se vendo e você precisa acostumar com a sua imagem, porque nós somos muito críticos. Eu sou uma pessoa muito crítica, então, óbvio, eu uso vários filtros no Instagram e eu não vejo problema nenhum. Tem pessoas que ficam falando, não, mas aquilo ali não é você. O importante é você se sentir bem. Você tá se sentindo bem com aquele filtro? Então usa e abusa. Ele foi feito para usar mesmo. Então não tem problema nenhum você utilizar. Ah, Sabrina, não quero fazer na minha câmera do meu celular. Pode ser na câmera direta do seu celular. Não quer? Grava nos stories, usa o filtro que você mais se sente confortável. E aí você vai se adaptando a todos os formatos de filtro, ver qual que fica melhor, qual que você fica mais confortável, se acha mais bonita, enfim. Vai fazer da forma que você se sinta confortável. Não adianta você querer agradar o outro o tempo inteiro. Nesse momento aqui, você precisa pensar em você e agradar somente a você, tá certo? Estamos combinados? E aí eu quero saber o seguinte, você que está assistindo aqui essa live, me fala aqui embaixo nos comentários se você também tem essa trava de gravar vídeo, de gravar stories, de aparecer no seu perfil. Eu quero saber também. Ah, e um detalhe muito importante aqui, que é o que eu sempre falo para vocês, o óbvio precisa ser dito. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, se você ainda não deu o seu like, deixa agora aqui, chuva de like, compartilhe essa live para que ela chegue em mais pessoas. Muitas pessoas têm essa dificuldade de gravar vídeo, então com esse passo a passo eu tenho certeza que muitas pessoas vão destravar. E o meu objetivo é fazer com que mais empreendedoras cresçam, apareçam e desenvolvam o seu negócio. Assim como você que está aqui assistindo, tem certeza que você conhece alguém que está na mesma situação. Compartilhe essa live. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para você poder receber todas as notificações de aulas que entrarem e lives que teremos aqui. Outra questão é a repetição. É somente repetindo algo muitas vezes, repete, que você vai conseguir ficar boa naquilo. E muitas pessoas têm essa dificuldade de repetir algo, então repete novamente, repete daquela mesma forma. E aí, o que você vai fazer? Você vai gravar o mesmo vídeo que você gravar hoje, você vai gravar amanhã. Você grava o mesmo vídeo com o mesmo assunto e salva novamente na galeria do seu celular. Hoje, quando eu sair dessa aula, você vai escolher um tema e você vai gravar esse tema. Não precisa ser um vídeo muito grande, pode ser um vídeo curtinho, não precisa ter 1 minuto nem nada. 15 segundos, que é o tempo de um stories, tá ótimo. Fala um assunto, grava esse vídeo. Amanhã você vai pegar esse mesmo tema, vai tirar um tempinho e vai gravar esse vídeo falando sobre o mesmo tema. Você não precisa assistir o vídeo de hoje, você só vai gravar e salvar na galeria, nem assiste, tá? O segundo vídeo de amanhã, você vai falar o mesmo tema, você não precisa falar as mesmas palavras, tá? Você só vai falar o mesmo tema, você lembra o tema e fala exatamente ali da forma que você se sentir confortável. Eu já te garanto que amanhã você vai se sentir muito mais solta para falar sobre esse assunto.
Por quê? Você já falou dele hoje. Então já está algo na sua mente, você já consegue gravar algo porque você falou sobre esse tema hoje. Então amanhã você grava ele de novo e salva no seu celular. Não assiste, tá? Grava e não assiste. Seja constante. É uma dificuldade das pessoas acham que as coisas, principalmente aqui no digital, vai acontecer do dia para a noite. Não existe sucesso do dia para a noite. Você precisa ser constante naquilo que você quer ficar bom. Assim como a repetição, né, acaba que são palavras que comunicam. Você precisa ter constância naquilo para você poder ter resultado. Esse processo deverá ser feito por 7 dias consecutivos. É importante que você obedeça esse processo. Por quê? Muitas pessoas fazem 1, 2, 3 dias. Ah, isso daí não é pra mim, não. Ah, isso daí eu não sou tão boa quanto fulano. Para de se comparar e aceite o seu processo. Porque se você não aceitar o seu processo, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir evoluir. Principalmente, ame o seu processo, para que você se esforce mais, para que você se dedique mais, se doe mais sobre aquilo que você está disposta a fazer. Mas não vai ser em 3 dias, não vão ser em 3 meses que você vai começar a ter resultado. Você pega uma sementezinha, né? Você vai plantar uma árvore. Um dia desse eu comprei um chocolate por sinal muito bom, esqueci até o nome dele, mas é como se fosse um brownie. E aí esse brownie, eles mandaram, né, a experiência do cliente, né, só para você poder entender. Eles mandaram uma semente de girassol junto com o brownie, né, e falando que é reciclável, aquela embalagem dele e tudo mais, falando sobre o meio ambiente. E aí eu olhei aquilo, achei muito interessante. E o que eu fiz? Eu fui lá, peguei a sementinha, olhei o passo a passo, como que tinha que ser feito. Fiz todo o processo, tinha um potinho aqui em casa, botei a sementinha lá e plantei a sementinha. Você acha que em 7 dias eu já tô lá olhando pro potinho e falando assim, cadê a planta que ainda não saiu? Não, é um processo, é a sementinha que você está plantando agora, mas você tem que regar ela todos os dias. Se eu não for lá e não regar aquela plantinha todos os dias, você acha que vai crescer alguma flor ali? Não vai. Então é assim na sua vida também. Você precisa regar todos os dias um pouquinho para que você consiga dar frutos, para que você consiga dar flor e resultado para o seu negócio. Então, durante 7 dias você precisa fazer esse mesmo processo, exatamente igual. Não precisa ser diferente, tá? Óbvio que vão mudar as suas palavras. Ao longo dos dias, você mesmo vai perceber a sua evolução. As palavras vão ficando melhor, você vai conseguindo encaixar uma frase melhor. Você acha que aqui é a minha primeira live eu me desenvolvi tão bem como eu estou me desenvolvendo hoje? Não. Mas você acha que eu me sinto perfeita, ótima e 100% preparada? Também não. É uma evolução. Na minha primeira live no Instagram, para eu poder apertar o botãozinho ali, eu demorei 3 horas. Você tem noção do que são 3 horas de frente para o celular, olhando para o celular e com medo, com medo. Ai, mas como que eu vou falar? E se eu gaguejar? Eu me questionava também. Eu era assim como você quando eu comecei. Mas eu comecei, com medo mesmo. Eu fui e fiz. E hoje eu me desenvolvo muito melhor. Eu olho a minha primeira live, eu vou até tentar achar aqui, se eu achar, eu posto para vocês lá no Instagram. Eu olho a minha primeira live e eu falo assim, meu Deus, né? Quando eu fui olhar, como eu evoluí e como foi necessário para mim passar por isso para eu poder chegar até aqui. E você também pode evoluir, mas você precisa aceitar o seu processo. Tá certo? Então, deixa só eu recapitular. Saindo dessa live, você vai gravar um vídeo, um tema confortável para você, qualquer tema, tá? Qualquer coisa que você queira falar e que você se sinta confortável. Amanhã, mesma coisa. Depois, mesma coisa. E aí você vai repetir isso por 7 dias, não vai assistir e vai deixar esse vídeo salvo na galeria do seu celular. Combinado? Outro ponto aqui que eu quero abordar com vocês, evolução. No final de 7 dias, você vai assistir o primeiro e o último vídeo. Com isso, você vai perceber a sua evolução.
Eu já te disse que ao longo da semana, você por si próprio, ao gravar o vídeo, você já vai perceber essa sua evolução. Mas quando você, no final do sétimo dia, olhar o primeiro, não precisa olhar todos, tá? De primeira assim, o que eu quero que você faça? Assiste o seu primeiro vídeo e assiste o último vídeo, o sétimo vídeo. E compara somente com você. A sua evolução só depende do seu desempenho. Você vai comparar o seu primeiro vídeo e o seu último vídeo. E você vai me dizer lá no Instagram, eu quero todo mundo fazendo, tá? E depois me conta lá no Instagram ou vem aqui nessa aula me contar qual foi a sua evolução, o que você pôde perceber. E entender que você está travada, parada, somente por não tomar uma ação. Você precisa tomar uma ação. Se você tomar uma ação, o seu resultado vai chegar. Não tem como não chegar. Então, a sua evolução ela só vai vir com a sua prática. Todos os dias você precisa praticar alguma coisa, nem que seja uma coisinha. Eu coloquei como meta agora para 2022 ler pelo menos 10 livros. Então eu coloquei como prática no meu dia a dia ler. Então todos os dias, o mínimo que eu tenho que ler são 10 páginas do livro. E aí todo dia eu leio um pouco e aí eu vou aprimorando meu conhecimento, batendo as minhas metas e é com a repetição que você consegue progredir, tá? Outro ponto aqui é persistência. Tenha persistência. Esse processo será importante para que você ache o seu melhor ângulo, se acostume com a sua voz, se adapte ao filtro que te deixe mais confortável e, principalmente, entenda que a sua evolução só virá com a repetição, constâncias e erro. É sobre você, de fato, se conhecer, entender o que está te travando e se existe uma pessoa específica, restringe essa pessoa, bloqueia essa pessoa. O que não dá é para você deixar de fazer, deixar de produzir o conteúdo, deixar de fazer o seu trabalho porque o outro está pensando algo, porque o outro está falando algo. E é o que eu sempre falo, o que a outra pessoa fala, né, não é sobre você, é sobre ela. E às vezes, um ponto importante que pode estar te travando é que às vezes você, por dentro, critica alguém que está fazendo, julga alguém que está fazendo. E às vezes você não se vê fazendo aquilo porque é algo que você está julgando. Então analisa se você está fazendo isso, se isso está dentro de você e tira esse rancor de dentro de você, porque às vezes pode ser o que está te travando, tá certo? Você está preparada? Faça esse passo a passo, porque eu tenho certeza que você, no final desses 7 dias, vai estar pronta para começar. Agora você vai gravar um vídeo sobre esse assunto e vai postar no seu perfil sem assistir, sem questionar. E é o que eu sempre falo, posta e sai correndo. No final de 7 dias, você vai ver a sua evolução e nesse 7º dia você vai pegar e vai fazer um vídeo sobre esse assunto. Pode ser qualquer assunto, porque é o seu início. Pode ser um vídeo seu falando que você está começando agora, né, e tudo mais. Enfim, o tema que você escolheu vai ser o vídeo que você vai falar e vai gravar lá no seu perfil. E às vezes eu tenho certeza que isso já aconteceu com muitas pessoas aqui, porque acontece com alunas minhas. Você grava, assiste, acha um defeito, um fio de cabelo fora do lugar, uma fala que não ficou tão boa. É entender que você não é um robô. É entender que você vai falhar, você vai gaguejar. Algumas vezes você vai falar um assunto e depois você vai mudar de opinião, porque nós estamos em constante evolução. E tá tudo bem. É só você não deixar o medo ser maior do que os seus objetivos. Então, nesse passo a passo aqui que eu trouxe para você, não tem como você não destravar e não começar a gravar vídeo e humanizar o seu perfil. E outra coisa, depois que vocês fizerem esse passo a passo, eu quero saber qual foi o resultado. E se vocês tiverem alguma dificuldade, vem aqui nesse vídeo, nos comentários e me fala qual foi a dificuldade e o que fez você parar ou você não dar continuidade. Mas se você fizer todo esse passo a passo que eu trouxe aqui para você, não tem como você não destravar e começar de fato a gravar vídeo aí para o seu perfil, tá certo?
Muito obrigada pela sua presença na aula de hoje, eu espero que você tenha gostado e principalmente eu espero que você coloque em prática tudo que eu trouxe aqui para você nesse passo a passo. Não se esqueça de deixar a sua curtida aqui nesse vídeo, porque é muito importante para mim, né? A gente comunica sempre com o algoritmo, então quando um vídeo ele tem bastante curtida, ele tem comentário e principalmente quando ele tem compartilhamento, o algoritmo entende que ele está sendo relevante, que ele está ajudando as pessoas de alguma forma. E como eu disse para você, o meu objetivo é ajudar mais pessoas, fazer com que mais empreendedoras cresçam no seu negócio e comecem de fato a ter resultado com o digital, que é a rua mais movimentada do mundo. Aqui você encontra todo mundo, todos os clientes estão aqui. Não tem como o seu cliente não estar. Muito obrigada e até a próxima aula!